Oi pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Dani, eu sou uma au pair nos Estados Unidos e o vídeo de hoje é para falar sobre os prós e os contras no processo de extensão do programa Au Pair. Então, eu escrevi aqui, bonitinhos, alguns prós e alguns contras, eu vou comentar sobre eles, não que sejam exatamente esses o que você tem que pensar, lógico, é só para te dar uma base, porque eu sei que é um momento bastante complicado, um momento que te dá bastante nervosismo, assim. Então, é mais para te dar essa base mesmo e para você parar para pensar mesmo, não só decidir às pressas. Então, vamos lá. Como prós, eu coloquei experiência. A experiência ela é muito importante e não que a de um ano não seja válida, mas leve em consideração a questão de experiência que você pode ter ao estender. Mais uma vez, ela é válida sendo só de um ano, tá? Eu estendi, eu tô no meu segundo ano já, e eu digo que eu ter ficado no segundo ano foi a melhor decisão que eu fiz. Lógico, tem algumas coisinhas aí que tiram como ponto negativo, lógico, mas eu não me arrependo em momento algum. Outro pró, o inglês. Então, tem muita gente que vem já sabendo bastante inglês, mas você ficando no segundo ano, o inglês ele melhora muito, mas assim, muito mesmo. Porque no primeiro ano você já aprendeu bastante e no segundo ano você só melhora esse inglês que você já tinha melhorado antes. Então você vai adquirindo mais conhecimento no inglês também, o que é muito bom. Outro ponto positivo são viagens. Como eu já falei anteriormente, a au pair ela tem 2 semanas de férias no ano. Pode ser separadas e podem ser juntas. Eu, particularmente, no primeiro ano eu viajei nas 2 semanas. As 2 semanas que eu tive de férias eu viajei. Então foi muito bom. Esse ano eu ainda não tive férias, por conta da quarentena, né? Que a quarentena quebrou as minhas férias, mas tudo bem. Eu ainda não tive férias, mas eu pretendo também viajar nessas férias, que só Deus sabe quando vai ser. Mas é um momento muito bom, então dá pra viajar. Eu viajei também de fim de semana, então tem viagem aí, dá pra fazer e conta como pró. Outro ponto, din-din. O dinheiro ele conta. Eu, particularmente falando, eu sentei com meu namorado e conversei com ele. A gente sentou no Skype. E conversei com ele sobre a questão financeira. Porque apesar de eu viajar, apesar de eu comprar as coisas aqui, eu consigo guardar um dinheiro. Então, a minha economia foi para esse ponto. A gente sempre tentou juntar dinheiro para o nosso casamento. Sem ter data, sem ter nada. Mas a gente quer ter o dinheiro antes de começar a planejar. Então, foi um ponto bastante forte, assim, pessoal meu. Foi poder juntar mais dinheiro. Outro ponto positivo é a questão de ter novas pessoas na sua vida. Mas isso depende também. Por exemplo, eu conheci novas pessoas, fiz 2 melhores amigas aqui, não me arrependo de ter ficado segundo ano, elas fizeram meu ano aqui, maravilhoso. Então, valeu muito a pena. Mas isso, eu fiquei no mesmo lugar. Agora imagina se você for para um outro local. Então você vai conhecer uma nova família, vai conhecer novos amigos, nova LCC, vai conhecer novo tudo. Então tem a questão das novas pessoas, sim. E até mesmo no mesmo lugar tem gente que vem diferente. São menos? São, mas vem. Novas au pairs vêm também. Outro ponto positivo é você passar mais tempo com a sua família daqui, né? Eu, por exemplo, esse foi um ponto bastante importante pra mim, porque eu amo essa família de paixão. Então, eu queria poder passar o máximo de tempo possível com eles. E é o que eu fiz. Foi o que eu fiz. E tenho feito. Eu decidi ficar, eu pude e tenho ficado mais tempo com eles. Quarentena mais uma vez. Mas tem sido muito bom. Eu tive essa oportunidade de passar mais tempo com eles. E aí entra outro ponto também de prós, que é o acompanhar o desenvolvimento das crianças. Pra mim, esse ponto foi muito forte também, porque eu cuido de uma bebê. Eu cheguei aqui, ela tinha 11 meses. Eu vou embora, agora ela vai ter 3 anos. Então, esse ponto foi muito forte pra mim, foi poder vê-la crescer mais um pouco, vê-la desenvolver mais um pouco e ajudar nesse desenvolvimento, não só dela, dos outros irmãos também, mas o dela foi o principal pra mim. Então, pra mim esses são 2 pontos bastante importantes e que se juntam, né? E outro ponto de pró que eu coloquei é a cultura.
Aqui onde eu moro, que é uma ilha chamada Nantucket, a cultura ela é forte, mas ela não é tão forte quanto nos estados tradicionais, vamos dizer assim, por exemplo, a Califórnia. São estados bastante tradicionais que têm as culturas bem grandes. Por exemplo, o 4 de julho, o Natal. Então aqui, Natal e Ano Novo é uma coisa mais simples. É mais para os pais, eu acredito, que vai lá para um hotel que tem aqui, tem uma festa lá, e tá todo mundo lá. Mas é todo mundo, o mesmo público, né? Então, pra mim, não foi interessante. E eu também trabalhei. Mas, tudo bem. O Natal é legal, mas não é aquele Natal tradicional, assim, que se vê nos filmes, sabe? Não é a mesma coisa. Mas, assim, tem mais dessa cultura. Você pode viver um pouco mais dessa cultura, seja na sua mesma família ou se você trocar de família também. Então, se você troca de família, você tem a cultura daquela família, a cultura daquele estado, enfim. Agora vamos para os contras. Os pontos contras são menos, eu coloquei, mas talvez sejam mais pesados. Então, o primeiro ponto é família. É mais tempo que fica longe de família, é mais tempo que fica longe de namorado, é mais tempo que fica longe de cachorro. Isso pesou muito pra mim. Cachorro, pais e namorado. Vou ser sincera, foi esse. Mais tempo longe de amigos, que é outro ponto negativo também, mas em contrapartida tem os amigos daqui que você passa mais tempo com eles também, dependendo da quantidade de tempo, se for au pair, quanto elas vão ficar, se você for mudar de lugar também, você não fica mais tempo com esses amigos. Mas enfim, outro ponto contra são as datas especiais. Então você perde, por exemplo, a comemoração do seu aniversário com seus amigos de lá, ou a comemoração do aniversário dos seus pais, ou o Natal brasileiro, ou enfim, as comemorações de datas especiais brasileiras, ou das suas pessoas brasileiras. Então, são coisas a se pensar. Eu, por exemplo, em questão de data especial, eu coloco, na verdade... Não, pera, eu vou esperar isso. Como ponto contra, eu vou falar daqui a pouco essa parte, mas como ponto contra também eu coloquei o risco de troca de família. Por que isso? Porque na troca de família, você tem o risco de pegar uma família que não seja tão de acordo com o seu perfil. Por exemplo, na hora deles escreverem a família, eles podem falar que eles são aquelas coisas, mas na hora de agir pode não ser. O que eu não acredito que aconteça, mas, por exemplo, deixa eu pensar. Eles não vão colocar que eles são uma família carinhosa, por exemplo. E se você já tá numa família carinhosa, que é perfeita, quando você for trocar, você vai, de certo modo, estar esperando uma família carinhosa também, e não acontece. Então, tem esse risco, tá? Tem esse risco de não ser uma família exatamente assim como você queria, exatamente como você sonhou, exatamente como era a outra. É só essa questão. E na questão de você ficar com a mesma família, entra uma questão que tem um ponto positivo que a gente chama de período de lua de mel com a família, que é o período que você tá conhecendo a família ainda, que você tá ainda passando por um processo de adaptação. Então isso entra como ponto positivo de extensão para ida para uma outra família, né? Que aí seria esse momento de lua de mel. Mas um ponto contra na extensão de ficar com a sua família você vai passar outro ano aturando as mesmas coisas das mesmas crianças. Não importa o quanto você ama as suas crianças. Chega um momento que você meio que fica saturado das mesmas coisas. Então, assim, quando você tem a sua família, ou a nova família, tem um momento de lua de mel, de adaptação, que você vai começar a conhecer aquela criança. São coisas diferentes que a criança faz, e isso e aquilo. Então, assim, pensa nisso também. Às vezes você já tá saturado, por exemplo. Eu, no final, sim, eu já estava cansada de algumas coisas que as crianças faziam, mas ainda assim eu decidi ficar. Hoje eu já passou do limite pra mim. Mas Deus age, Deus dá paciência, assim a gente continua. É possível? É possível. Mas pensa, se você quer ou se você não quer esse estresse. Não que seja uma coisa, assim, absurda, fora do normal. Mas só pensar com carinho, pensar como você acha que você está nesse momento, como você acha que você vai estar daqui a um ano, passando por mais tudo aquilo de novo, sabe? Mas é assim, é pensar você e Deus, ou você e sua família e Deus. Mas sempre incluir Deus aí, porque dá certo, viu? E o último contra que eu coloquei são acontecimentos. O que entra em acontecimentos? Por exemplo, o meu namorado, ele tem um sobrinho. Pra mim é meu sobrinho também. Amo de coração.
E o acontecimento de desenvolvimento dele é muito importante pra mim. Eu tô perdendo o desenvolvimento dele. Eu sei que quando eu voltar, ele vai estar lá, tudo certinho, mas não é a mesma coisa. Eu acompanhei ele desde que ele nasceu. Então, é difícil pra mim saber que ele tá crescendo, teve aniversários já, e eu não estive lá, ele pergunta de mim, e eu sei que eu não posso simplesmente aparecer lá. É difícil? É, mas acontece. Outro acontecimento, por exemplo, o meu namorado, ele trocou de emprego enquanto eu estava aqui. Não na minha extensão, mas no meu primeiro ano. Foi um ponto importante, é um ponto importante a ser considerado, pelo menos no meu ponto de vista, são esses acontecimentos, esses pequenos acontecimentos que a gente não consegue controlar, que ocorrem e você não tá lá. Então, foi bastante triste pra mim quando ele trocou de emprego e eu não pude estar lá pra mostrar o quão orgulhosa eu estava. Ele sabe que eu estava muito orgulhosa, com certeza, sempre fui muito orgulhosa dele, mas aquele momento também foi um orgulho muito grande, mas eu não estava lá pra comemorar com ele. Mas em breve estarei. Mas assim, são esses acontecimentos. Esses são os prós e contras que eu parei pra pensar aqui agora. Falei o que são pessoalmente, né, os que importam pra mim, mas pensa com carinho na sua decisão. Não pensa só, vou me divertir. Lembra que tem muito mais além da diversão, tem muito mais além das viagens, além das festas. Tem muito mais que você tem a viver. Então pensa com carinho, não se estressa não. Eu sei que é difícil, mas não se estressa não, tá? Se precisar de alguma dica, manda mensagem. Se você tem o meu Instagram pessoal, manda mensagem lá. Pode mandar mensagem no YouTube aqui mesmo. Não tem problema. Pede ajuda, mas não se estressa. É um momento complicado, é uma decisão difícil, mas estamos juntas, tá? Au pair, estamos juntas. Mas é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, aperte esse botãozinho aqui para poder se inscrever no canal e receber lá o sininho de notificação. E aqui tem o link pro vídeo mais recente postado. Se você gostou, assiste aí um pouquinho mais. E semana que vem eu vou postar um vídeo falando o que acontece quando você estende o programa Au Pair.